Olá a todos, eu sou o Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu quero falar com vocês um tema que é muito interessante a princípio. E você que clicou agora e entrou no nosso canal, aproveite e assiste os nossos conteúdos, porque hoje eu quero falar com vocês uma coisa muito interessante quando falamos sobre o universo do comportamento humano. Então eu peço que vocês fiquem conosco até o final desse vídeo, porque quando falamos na verdade sobre narcisistas, eles têm algumas características que são muito peculiares, tá? São pessoas que, por exemplo, têm um enorme senso de grandeza, têm necessidade de admiração, adoram ser o centro. Na verdade, eles são como uma espécie de sóis, uma espécie de sol, onde há satélites em volta dele, mas só que são satélites que dão essa luz para ele. Na verdade, o narcisista precisa de energia, e a energia que é emprestada, ou seja, se ele não recebe essa energia, ele se sente totalmente, na verdade, em maus lençóis. Eles não se sentem valorizados, de como acreditam, ou como deveriam ser, porque eles têm um senso de querer ser reconhecido de uma maneira muito patológica. Então eu quero falar, por exemplo, as estratégias, tá? A primeira estratégia, quando você se relaciona com o narcisista, você sempre tem que estabelecer alguns limites claros, tá? Por exemplo, você tem que falar o seguinte, tá? Para ele respeitar a sua individualidade e a sua liberdade. Porque é o seguinte, se você não traça limites, eles irão ultrapassar esses limites. Então você sempre tem que delinear um caminho daqui você não passa. Viu? Não é somente você falar, mas você também tem que ser assertivo. O narcisista muitas vezes, embora odeie, tá? Ele respeita a atitude dessas pessoas que são muito assertivas, porque ele sabe que não consegue manipular. Então ele vai tentar fazer de outro jeito, ele vai tentar seduzir. Você vê que tudo para ele é meramente um jogo. Até mesmo você não caindo nesses jogos dele, tá? Que buscam te seduzir, você também não cai nos encantos dele. Você estabelece o limite bem claro. Daqui você não passa. A segunda estratégia que você tem que ter é você não levar para o lado pessoal. Por quê? Porque a insegurança do narcisista diz mais a respeito dele e não da pessoa da qual ele ataca. Ele sempre faz o que costuma terceirizar tudo aquilo que ele não consegue ter na vida como culpa dos outros. Ele é uma espécie de projetista, na verdade. Ele lança como se fosse hologramas, tá? Da qual, na verdade, moldam a sua percepção da realidade. Moldando a sua percepção, ele vai mudar o seu comportamento, Então é uma espécie de holograma, tá? Que ele joga para você, que você não vai ver quem está atrás projetando o holograma, mas você vai ver esse holograma de acordo com as crenças que ele tenta deturpar em você, tá? Então, por exemplo, quando você fala sobre o comportamento humano, relativamente à formação da consciência, os budistas chamam muito esse termo de skandhas, que seria uma espécie de holograma, ou seja, primeiro se deriva a forma, que se chama rupa, na verdade, Então, dessa forma, o que as pessoas criam? Sensação, percepção, conceito, formação mental e consciência. Então, o que o narcisista ele faz? Tem a forma. Então, ele quer mudar, na verdade, ele quer alterar a percepção que você tem da forma para que ele possa colocar em você, ou então deturpar você, o seu conceito de consciência, fazendo você ficar totalmente alienado das suas próprias realidades e você achar muitas vezes que está vendo coisas demais. A terceira estratégia é manter comunicação objetiva, evite discussões emocionais. Ele sempre trabalha, na verdade, nesse campo, viu? Como ele é reativo, ele quer que você seja reativo. Ele quer que você, na verdade, entre no jogo dele, mudando a sua alteração para que você seja totalmente emocional. Você tem que entender algo, que o narcisista ele manipula a emoção das pessoas. Ele não consegue manipular uma pessoa que é estritamente racional, porque o jogo dele é totalmente psicológico. Então, quando você fala de uma maneira assertiva, direta e muitas vezes fria, ele não consegue mudar o seu imaginário
né, ou a sua percepção, por mais que ele tente. Por quê? Porque você já estabeleceu limites claros, tá? Você não levou para o lado pessoal e você também, por exemplo, está sendo totalmente objetivo em seus argumentos. A quarta estratégia é você cuidar da sua saúde mental, ou seja, não deixe de você fazer as coisas que ama por causa da influência do narcisista, porque o narcisista, na verdade, ele não gosta de nada. A única coisa que ele gosta mesmo é de manipular as pessoas e fazer com que as mesmas tenham certas alterações da realidade. Esse é o prazer dele. Então, como ele não tem prazer em nada, ele não gosta que as pessoas tenham prazer. Então, ele quer fazer, na verdade, causar uma disfunção cognitiva. Mas você não pode dar essa brecha para ele. Você tem que fazer aquilo que você ama, não largar a mão. Porque o amor próprio, na verdade, é a peça principal para a pessoa sobreviver de um relacionamento que é totalmente narcisista. E também a quinta estratégia, e não muito menos importante, é saber sair do relacionamento. Se a relação, na verdade, estiver te desgastando, a sua saúde emocional tem que estar em primeiro lugar. Então, você tem que considerar a possibilidade de sair desse relacionamento e manter o relacionamento que você já tinha outrora com seus familiares, porque a função dele é conquistar para dividir, dividir para controlar e controlar para destruir. Essa é a função do narcisista. Então, sempre é bom mesmo você tomar cuidado, né? Ter um cuidado com a sua saúde mental, fazer as coisas que você ama, estabelecer limites. Caso você não consiga mais, vamos dizer assim, prosseguir com esse relacionamento, a melhor maneira que você faz é procurar uma ajuda emocional, ficar perto das pessoas que realmente importam na sua vida, tá? E estabelecer novos vínculos. Sim, existe sim vida fora de um relacionamento abusivo do narcisista. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, nos acompanhou até o final, eu peço para vocês que encarecidamente, né, entrem no nosso canal, curta, comentem, na verdade, desculpe, e clique também no nosso conteúdo. E se você tiver alguma experiência que você teve também com o narcisista, entre em contato conosco aqui, escreva a sua história, da qual queremos ler com o maior carinho, viu? E com certeza eu agradeço mais uma vez, né, pela atenção de todos que nos têm acompanhado durante esses 2 anos de caminhada. E como sempre, viu, eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.